Quero saudar a Igreja de Cristo e a Igreja Presbiteriana do Centenário com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor por mais um dia nos permitir cultuarmos como igreja. Ainda estamos de forma virtual, mas isso nem por isso diminui o significado, nem por isso diminui a bênção que é, mesmo assim, estarmos reunidos como igreja para louvar e bendizer ao nome do Senhor. Vamos orar para iniciar o nosso culto de louvor ao Senhor? Pai, nós bendizemos o Teu nome e louvamos a Deus a Tua presença, louvamos a Ti, ó Deus, por quem Tu és, pelo que Tu tens feito, ó Deus, em nosso meio, Pai. Louvamos a Ti, ó Deus, porque temos visto a Tua boa mão sobre nós, ó Deus. Não somente nos momentos bons, mas também, ó Deus, nos momentos de dificuldades, ó Pai. Queremos louvar ao Senhor, ó Deus, pela vida e pela cura dos nossos irmãos, ó Deus, que manifestaram a Covid, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida do Paulinho Proença, Senhor, que tem, ó Deus, melhorado a cada dia mais, ó Pai, e já tem previsão de alta, Senhor Deus. Louvado seja o Senhor por aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, na vida de sua família, Senhor Deus, na vida da Débora, na vida da Raquel e da Maria, Senhor Deus. Louvamos, Senhor, também, ó Deus, pelos irmãos que se recuperaram, o diácono Kleber, ó Pai, obrigado pela Tua boa mão na vida dele, Senhor, pelo diácono Jorge, Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco, ó Deus, também pela Aline Muniz, pela Júlia, Senhor, filha do nosso irmão Carlos Correia. Louvamos ao Senhor também, ó Deus, pela Natália Santana, porque o Senhor, ó Deus, tem dado a ela, Deus, uma boa recuperação, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela Tua mão, ó Deus, porque o Senhor tem curado, ó Pai, os nossos irmãos, ó Senhor Deus, e continua, ó Deus, nos dando da Tua graça, Senhor, continua, ó Deus, nos sustentando, ó Pai, e em nome de Jesus, que nós oramos a Ti, ó Pai, agradecidos por mais uma vez estarmos na Tua presença, para cantar ao Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, e para renovar a nossa fé diante do Senhor e como igreja. Em nome do Senhor, que nós louvamos a Ti, ó Pai. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 148. Salmo 148. Aleluia, louvai ao Senhor dos altos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. E os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Louvemos ao nome do Senhor, o Senhor que é maravilhoso, o Senhor que é bom em todo o tempo, o Senhor que é muito bom e tem manifestado a sua bondade e misericórdia para conosco, para louvor e honra do nome do Senhor. Vamos cantar o hino de número 27 para louvar ao Senhor. As rochas imensas, os mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes o hino ao Teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, os povos
flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Nos céus as estrelas brilhantes, nos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes, um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando, um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento edificantes, um hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Santo e bondoso Deus, nós adoramos ao teu nome, Senhor, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque tu és soberano sobre todas as coisas, porque nada, Deus, que acontece neste mundo, nada que acontece, ó Deus, em qualquer canto deste universo, ó Deus, refoge ao Senhor, ó Pai, porque tu, ó Deus, és o Deus onipotente, onipresente e onisciente, Pai. Louvamos, ó Deus, ao Senhor, louvamos a Ti, ó Deus, por Teus atributos, mas louvamos também a Ti, ó Deus, porque o Senhor é aquele que habita com o quebrantado e contrito de coração, ó Pai. E é com coração, ó Deus, contrito, com coração humilde, ó Deus, diante do Senhor, é que nós elevamos as nossas vozes para cantar, ó Deus, a Tua majestade e a Tua glória, ó Deus. Bendito seja o Teu nome, ó Deus, o Deus Todo-Poderoso, mas que habita em nosso coração, o Deus que nos assiste em nossas necessidades e que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Louvado seja o Senhor, Criador. Louvado seja o Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvai ao Senhor, o Deus que enviou o Espírito Santo para ser o nosso Consolador, o nosso Auxiliador. Obrigado por todas estas bênçãos que Tu tens derramado sobre nossas vidas. E assim, louvamos ao Teu bendito nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, mais uma vez, abrir as nossas Bíblias. Desta vez, na carta de Paulo aos Coríntios. Em 1 aos Coríntios. Capítulo de número 1. Nós faremos a leitura dos versículos de 25 até 29. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 25 a 29. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são,
a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que método do Senhor de escolher as coisas e de escolher-nos também para Ele. Que método do Senhor de escolher pessoas que também façam a sua obra, pessoas que são chamados por Ele para executar a sua obra aqui na terra, aos quais Ele concede dons, aos quais Ele concede talentos. Que método do Senhor é esse para realizar a sua obra? A vocação dos santos, como diz aqui o nosso texto, obedece este critério do Senhor, que é um critério totalmente paradoxal para alguns, mas que faz muito sentido quando nós vemos o agir de Deus. E o Senhor faz isso, o texto diz, que é para que ninguém se vanglorie na sua presença. Portanto, aquilo que nós fazemos para o Senhor, seja em atos e palavras, é sempre para a glória do Senhor. E que o Senhor continue conduzindo a sua igreja pela loucura da pregação, mas também usando totalmente pessoas improváveis, como eu e como você, para que a sua obra continue sendo executada e a obra do Evangelho e o reino do Senhor avance em nossos tempos. Bendito seja o Senhor. Vamos cantar o hino de número 315, ainda louvando ao nome do Senhor. Hino de número 315. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, como seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar, só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. O labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, e a coroa de glória nos dá lá nos céus, a mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. O labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos continuar louvando o nome do Senhor, desta vez conduzidos pela equipe de cânticos. Que o Senhor continue abençoando a sua igreja. Ouve nossas vozes quando te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. Nós te louvaremos, te daremos glórias, dando nossas vidas como sacrifício a ti. Ouve nossas vozes
cedo de manhã e até o anoitecer. Nós te louvaremos, te daremos glória, dando nossas vidas como sacrifício a ti. Possa nossa adoração subir a ti, Senhor, ser uma fragrância doce a ti, Senhor. De manhã e até o anoitecer, nós te louvaremos, te daremos glória, dando nossas vidas como sacrifício a ti. Possa nossa subir a ti, Senhor, ser uma fragrância doce a ti, Senhor, ouve nossas vozes quando te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. Nós te louvaremos, te daremos glória, dando nossas vidas como sacrifício a ti. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda.
Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Voltará.
liberto pelo sangue desta cruz. Vem o Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo sangue do Senhor. Sou liberto pelo sangue do Senhor. Sou liberto pelo sangue do Senhor. Senhor, mais uma vez, pedimos, ó Pai, enquanto lermos, ó Deus, a Tua palavra, Tu fales, ó Deus, conosco, Pai. Tu, ó Deus, ouvistes a nossa voz enquanto cantamos, enquanto Te buscamos, Tu nos ouve, ó Pai. E que nesse momento a Tua igreja ouça a Tua voz, ó Senhor. Que possamos, ó Deus, ouvir, e não somente ouvir, mas praticar, Senhor, a Tua palavra, que tantas vezes nos desafia, Senhor. Tantas vezes ela nos tira, Deus, do nosso lugar e requer de nós, ó Deus, a atitude, Senhor, para ouvir, Te buscar e assim caminhar em direção ao centro da Tua vontade, Pai. Fala conosco através da Tua palavra. É o que pedimos agora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Juízes, no capítulo de número 6. Juízes, capítulo 6. Nós faremos a leitura dos versículos de 11 a 24 e de 34 a 40. Nós faremos a leitura do capítulo 6, divididos em duas partes. Primeiro, dos versículos de 11 a 24 e depois de 34 até o 40. Ouçamos com fé a palavra do Senhor, que é inspirada por Deus e inerrante. Diz assim, a sua santa palavra: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que tu és, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, e carne pôs num cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus,
pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou de O Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Agora, versículos de 34 a 40. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se juntaram após dele. Enviou mensageiros por todas as tribos de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que, mais esta vez, faça eu a prova com a lã. Que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Essa história de Gideão, conhecida de todos nós, história essa que dentro do livro de Juízes sempre nos fala, e como diz no capítulo 6, no seu início, o povo havia se afastado do Senhor, abandonado o Senhor, ido após outros ídolos, e aí o Senhor, como é comum no livro de Juízes, coloca a Israel sob jugo de um outro povo, para que o Senhor, através daquele povo, discipline a Israel. E aí, todas as vezes que o Senhor disciplina a Israel através de outro povo, o povo clama a Deus e o Senhor lhe manda um juiz para os libertar. É assim que acontece. Se você ler o capítulo de número 6, no seu início, você vai ver que é isso que acontece. E o livro de Juízes também, todo ele é assim, a este ciclo de afastamento do Senhor. O Senhor envia um jugo pesado sobre Israel, o disciplina. O povo clama, o Senhor levanta libertador e o povo é livre e goza de paz com o Senhor. O Senhor coloca aqui no nosso contexto os midianitas para subjugar o povo de Israel. E aí eu quero dar este contexto para que os irmãos saibam por que Gideão é chamado por Deus, recebe este comissionamento e ele, de um certo modo, ele aceita esse comissionamento. Um tempo muito difícil. Tempo difícil que surge, então, uma necessidade de um libertador. E o Senhor levanta Gideão como este grande libertador. Mas Gideão, quando é chamado por Deus, quando o anjo do Senhor o chama, ele parece que põe alguns empecilhos com relação a esse chamado. E diante da nossa leitura é sobre isso que eu quero falar, sobre o chamado. É evidente que o contexto mais amplo do que a gente fala de um livramento, fala de um juiz que funcionava como um tipo de Cristo, porque libertava Israel de um jugo. E isso, como a gente tem visto em outras vezes, aponta, porque é um símbolo de Cristo, é um tipo de Cristo, o nosso supremo libertador. E Gideão, como um dos juízes de Israel, ele levanta para libertar o povo. Levanta-se como um guerreiro que aceita o seu comissionamento para libertar o povo. E eu quero me ater a este chamamento de Gideão na minha fala. Quero pegar elementos do chamado de Gideão e aplicar para nós mesmos. Que tantas vezes somos chamados por Deus para uma determinada tarefa, mas que por vezes, por agirmos
de modo errado, deixamos de lado esse chamamento, achando muitas vezes que não somos capazes, que não servimos para aquilo. Pedimos para Deus até enviar outra pessoa no nosso lugar, para que dizendo que você não pode ir, porque aquilo é algo demais para você. Gideão usa um pouco destes subterfúgios, aos quais nós também usamos. E como é maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós recebemos o chamado de Deus, quando nós entendemos qual é o nosso lugar e o nosso papel no reino de Deus, não somente no corpo de Cristo, mas no corpo de Cristo também, mas no reino de Deus, porque o reino ele é algo mais amplo do que propriamente o corpo de Cristo, que é a sua igreja. A igreja de Cristo é essa porta para o reino, mas o reino ele é muito mais amplo. A igreja é algo importantíssimo, é a coisa mais importante que o Senhor tem aqui na terra. Mas o reino de Deus é amplo demais. E quando a gente descobre o nosso lugar, tanto na igreja, tanto quanto no reino de Deus, o Senhor faz grandes coisas e pode fazer grandes coisas através de nós. Então, é neste ponto, e é este o foco ao qual eu quero tratar nesta nossa leitura e neste nosso texto, nesta história e narrativa do povo de Israel e da vida de Gideão. O anjo chega para Gideão, a gente vê isso no versículo de número 14. Ele diz assim: então virou o anjo para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei? É interessante notar que os midianitas, este povo que veio da origem de Abraão com Quetura, são os descendentes de Abraão com Quetura, agora são os responsáveis por subjugar Israel. Mas o anjo diz assim para Gideão: vai nessa tua força, não te enviei eu. Uma das grandes pistas para nós sabermos qual é o nosso dom ou o nosso talento ao qual nós podemos ser usados por Deus e, por assim dizer, enviados para alguma tarefa na igreja ou fora da igreja, tem a ver com aquilo que nós mesmos podemos ter. Portanto, há algo em você que você tem que Deus pode usar para a sua obra. Nós, às vezes, entendemos e achamos que o Senhor nos chama e Ele sempre acrescenta algo novo em nós, que o Senhor irá mudar totalmente a minha personalidade, ou que o Senhor me dará alguma coisa a qual eu não tenho, nunca tive, que eu serei uma outra pessoa quando Ele, por assim dizer, me chama. O texto aqui de Gideão diz que não é bem assim. O Senhor, é claro, pode nos capacitar com habilidades, usar e potencializar as nossas habilidades. Mas o Gideão, ele tinha alguma coisa nele ao qual o Senhor o chamou para usar aquilo. Ele diz: vai nessa tua força e livra a Israel. O anjo também chama Gideão de homem valente. Então, o texto nos diz que Gideão tinha qualidades aos quais Deus quis usar. Por exemplo, a sua valentia, era um homem corajoso, e a sua força, o seu ímpeto. Portanto, quando o Senhor te chamar para alguma coisa dentro do seu reino e dentro da igreja, saiba que é porque você tem alguma qualidade, e você de fato tem, e Ele quer usar aquilo para a sua obra. O Senhor quer que você coloque nas mãos dEle tudo o que você tem. E Ele vai usar, e Ele vai potencializar para o seu reino. Porque, como eu disse, a gente às vezes pensa que eu preciso ter alguma qualidade totalmente diferente daquela que eu tenho, ou que aquilo que eu faço pode não servir para a igreja.
ou alguma coisa que eu fazia antes da minha conversão precisa ser totalmente mudada. Por exemplo, alguns são músicos, outros são artistas, outros desenvolviam algumas coisas que não era objetivamente feita para a igreja, ou em prol do reino, mas que Deus usa essas coisas para benefício do reino, para a propagação do evangelho, para que a igreja cresça e seja edificada. No nosso texto há uma necessidade de libertação do povo. E quais são as necessidades da nossa igreja? Quais são as necessidades, não só da igreja, como disse, ao reino? Quais são as necessidades do reino? E será que eu preciso mudar tudo aquilo que eu tenho, o que eu sou? Ou aprender alguma nova habilidade? Ou deixar de ser quem eu sou com a minha personalidade, com aquilo que eu tenho de bom? Ou eu preciso eliminar tudo aquilo que eu tenho de ruim para poder seguir num caminho de ministério ou executar alguma coisa para Deus? O texto nos fala que o Senhor chama Gideão porque ele era forte e ele era valente. Veja que o Senhor liberta a Israel através de Gideão. O Senhor não é Gideão propriamente ele sozinho que faz todas as coisas. No final da história você vai ver que Gideão reúne um grande exército e o Senhor vai eliminando o exército, vai diminuindo o exército. Começa com um grande número, o Senhor fala, não, ainda tem muita gente, e diminui, e o Senhor vai provando aquele exército até que fica somente 300 homens. E quando fica somente 300 homens, aí o Senhor fala assim, agora chegou o momento. Sabe para quê? Como nós lemos lá em 1 Coríntios, para que nenhum homem se vanglorie, e somente o Senhor. Portanto, o Senhor usa pessoas tão improváveis quanto eu e quanto você, para executar a sua obra. O Senhor usa pessoas tão improváveis quanto Gideão, quanto um Moisés, quanto um Isaías, quanto um Oséias, e quanto tantas outras pessoas. Pessoas improváveis como os seus discípulos, que eram pecadores, alguns homens ignorantes, como o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, mas o Senhor usa aquilo quem Ele quer, e usa aquilo que nós temos. E eu pergunto, o que você, que já conhece ao Senhor Jesus Cristo, tem para oferecer para a edificação da igreja e para fazer a diferença nesse reino ao qual nós estamos? Fazer a diferença no mundo. O que você tem para entregar ao Senhor? Uma grande pista para você saber qual é o seu dom, ou qual o seu talento, uma grande pista, é você ver e verificar aquilo que você faz de melhor. Aquilo que você faz de melhor, que as pessoas te elogiam, que você acha que você faz bem, esse é um grande caminho. Gideão era um homem forte e valente, isso foi contado, e o Senhor usa a sua força e valentia para que o seu nome fosse glorificado. Portanto, há algo em você que o Senhor quer usar. Em segundo lugar, pensando neste chamamento de Gideão, nós também vemos que há sempre algo em nós que nos limita. Ao mesmo tempo que o Senhor quer usar este algo, mas parece que há algo em nós também que nos limita. Nós nos olhamos pequenos demais, nos enxergamos inadequados demais, e é bom que seja assim mesmo. É bom que quando o Senhor te chama e você pense assim, Senhor, eu não vou conseguir, não sou eu essa pessoa, porque é de se estranhar quando alguém recebe algum comissionamento do Senhor, você bata no peito e diga assim, esse sou eu, essa pessoa sou eu. Essa função ou este projeto tem a minha cara. Isso pode soar como falta de humildade, como arrogância.
Você tem que saber aquilo no qual você é bom, sabe fazer. Mas quando a gente fala de um chamamento de Deus, tem sempre algo maior do que propriamente aquilo que você executa. Tem a vontade de Deus. Tem aquela coisa mística de que aquilo que você faz vai produzir muito mais do que propriamente aquilo que foi feito. Atinge muito mais, porque tem a ação de um Deus e do Espírito Santo de Deus que opera além daquilo que você faz. E quando isso acontece, e eu digo isso por experiência, você deve se sentir envergonhado, porque mesmo com a sua limitação, o Senhor faz muito mais com aquilo. Faz muito mais. Mas há algo sempre que é um fator limitante em nós. E é interessante você enxergar que quando ele é chamado, ele diz assim: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. A tribo de Manassés passava por grandes dificuldades neste momento. A família de Gideão seria aí, como ele diz, a mais pobre e ele o menor. Ele se sente como o último depois de ninguém. Mas mesmo assim o Senhor quer usar ele. Mesmo isso que parece um fator limitante. Mas é apesar disso, é apesar dele, apesar de quem ele é, apesar das suas dificuldades, o anjo diz assim: é você, eu sou contigo. Moisés usou da mesma desculpa quando o Senhor o chamou. Não, eu não sei falar, eu sou duro de palavra, eu sou gago. Não sou eu não, manda outro, eu não. O povo não vai me ouvir. O Senhor fala: não, é você. Eu vou colocar Arão para ser a sua boca. Ah, mas como eu vou saber que eles vão me ouvir? Não, eu vou fazer sinais e maravilhas. Ah, mas e se eles não me ouvir? Qual é a prova que eu tenho disso? E foi testando o Senhor. E aí o Senhor lhe dá um cajado, transforma o cajado em cobra, faz a mão dele ficar leprosa e depois voltar ao normal. E aí o Senhor se enfurece com ele. Fala assim: vai. Quando eles perguntarem quem eu sou, diga que o eu sou te enviou, eu sou contigo. Ao lado bom das limitações, você se coloca sempre no seu lugar. Você nunca vai se achar. E aí que se encaixa o texto que nós lemos de 1 Coríntios. São as coisas loucas. Coisas loucas. O Senhor quer fazer uma grande obra através da sua vida. Ele vai trabalhar em você. Ele vai pegar aquilo que você tem e vai te dar condições. Ele vai aperfeiçoar o seu caráter, a sua vida, mas é você. Ele quer te usar. Muito provável que Josué, após a morte de Moisés, tenha ficado com muito medo, se sentindo ameaçado, pequeno, e de fato era, mas o Senhor diz a ele também: eu sou contigo, ser forte e corajoso. Há muita ênfase lá em Josué quando fala ser forte e corajoso. Por quê? Porque ele poderia estar vivendo um momento de fraqueza e de falta de coragem, de muito medo. E o Senhor diz: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Podemos também ver Isaías, que diante da grandeza de uma visão que ele tem, olha para um alto e sublime trono e se sente incapaz, porque ele habita no meio de homens pecadores e de lábios impuros. E o Senhor purifica os seus lábios para que ele seja um porta-voz do reino, para que ele seja a própria palavra de Deus, aquilo que ele falasse para as pessoas. O que há em você que Deus pode usar, mas o que há em você que você pode se sentir tão limitado que não queira fazer. Eu já disse aqui para os irmãos que o quanto que eu relutei para estar num púlpito. Quantas coisas eu inventei, o quanto eu fugi, mas teve uma hora que não deu. Eu tinha que estar onde eu estou, seja aqui na igreja do Centenário ou em alguma outra igreja, eu não tinha escolha. E o Senhor foi trabalhando em mim, e eu fugia. Minha família sabe.
Minha família sabe do que passa aqui no meu coração. Mas quando a gente vê o Senhor fazendo a sua obra, como é humilhante. Eu me sinto muito humilhado pelo Senhor, mas eu glorifico a Deus. Porque apesar de quem eu sou e de quem vos fala, o Senhor tem feito a sua obra. E Ele quer fazer isso em você também. Se disponha. Coloque as suas limitações diante do Senhor. Pai, o Senhor quer me usar para música, mas o que eu posso fazer? Eu ainda nem sei tocar. Se disponha. Senhor, sinto uma vocação para ser um diácono ou um presbítero, mas me falta tantas coisas. Se coloque diante do Senhor. Há tantas outras coisas para se fazer na igreja. E talvez o Senhor já esteja falando com você há tanto e tanto tempo e você não dá voz. E você diz, não, eu não sirvo para isso. E você está rejeitando algo maravilhoso que o Senhor quer fazer na sua vida e através de você. Se você não se dispor, a obra vai continuar caminhando. Mas Ele quer usar você para alcançar pessoas. Ele quer usar você para que o corpo dele seja edificado. Ele quer usar você para abençoar o reino dele, para abençoar a sociedade, abençoar a nação. Há sempre algo que nos limita. Eu sou pequeno. Eu não mereço isso. Eu não estudei, eu não sei falar, e tantas outras coisas, e desculpas as quais você pode usar. Mas saiba que Deus usa as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. O Senhor usa as coisas que não são para envergonhar as que são. Quantos não estranhavam apóstolos que eram pescadores, falando das grandezas de Deus? Lá em Atos 2, como ouvimos falar das grandezas de Deus, homens que não falavam a língua daqueles povos que estavam lá e usados por Deus de maneira maravilhosa para pregar a palavra de Deus e falar das suas maravilhas. O Senhor quer usar você, meu irmão e minha irmã, mesmo com todas as suas limitações, mas Ele pode fazer grandes coisas através da sua vida. Se disponha. Em terceiro lugar, nós também vemos que é o Senhor quem nos capacita. É o Senhor quem nos capacita. Nós temos algo já em nós, que é desenvolvido, talvez através da nossa vida, ou habilidades que foram desenvolvidas por você, algo que você faz bem, que se desenvolve bem, ou um desejo grande que você tenha para fazer algo na casa do Senhor. Como eu disse, um dos grandes indicativos é veja aquilo que você faz bem, aquilo que as pessoas elogiam que você faz bem e reconhecem. Você também tem limitações e você reconhece que muitas vezes aquilo para o qual o Senhor te chamou é uma obra grande demais e que você talvez não tenha condições de fazer aquilo. E você coloca em empecilhos, colocando questões pessoais, questões da sua criação, habilidades que talvez não foram desenvolvidas. Será que as pessoas vão me reconhecer ou não? Tantas outras coisas as quais você pode pensar e que seja um limitador. Mas saiba que quando o Senhor o chama, é Ele quem te capacita. Há uma frase que eu não gostava muito dela, mas eu tenho que reconhecer essa frase, que ela é verdadeira, que o Senhor não chama os capacitados, mas capacita os chamados, e é assim mesmo. É porque é uma frase muito feita, né? Mas é assim que acontece. Quando o Senhor te chama, é Ele quem vai te capacitar. No versículo de número 34, nós lemos que então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. É verdade, quando você vê a obra do Senhor, quando você se sente vocacionado, e a vocação aqui não é somente uma vocação pastoral, mas é para aquilo que você vai desenvolver na igreja e fora dela. Você olha para aquilo e acha aquilo grande demais. Gideão achou mesmo.
Tanto que ele pede sinais para o Senhor de que o Senhor estaria com ele e de que se aquilo mesmo para o qual o Senhor chamou iria acontecer. Realmente o Senhor vai destruir os midianitas, vai tirar os midianitas da terra ali de Israel. Nós vamos conseguir vencê-los. Mas o Senhor é quem capacita. Mesmo com aquilo que você tem de melhor e mesmo com as suas limitações. Em Êxodo, no capítulo 31, quando fala sobre os artífices do templo, os artífices que fariam todas as ferramentas da arca da aliança, veja que o Senhor é quem derrama do seu espírito sobre aqueles homens, que seriam dotados de toda a arte, de toda a habilidade e destreza, para compor todos os utensílios que seriam usados. Os apóstolos foram homens cheios do Espírito, capacitados por Deus. Saiba que se você se dispor a fazer algo, o Senhor vai te capacitar. Nós temos a ideia de que, se você é cheio do Espírito Santo, é para você sair por aí profetizando, orando em línguas, fazendo qualquer outra coisa. Não. Ser cheio do Espírito Santo é também ter a capacidade para executar a obra a qual o Senhor te chama. Ser cheio do Espírito Santo tem muito mais a ver com isso, com a obra do Senhor, que chama você para fazer algo e é Ele mesmo quem vai te capacitar e vai te encher para isso. É evidente que aquele que ora ao Senhor constantemente, que busca a palavra de Deus, será mais cheio do Espírito Santo. Mas saiba que quando o Senhor te chamar, Ele vai te capacitar, vai potencializar as suas habilidades, vai te dar os recursos necessários para que você possa desenvolver o seu ministério. Veja aquilo que o Senhor fez através da vida dos apóstolos. Homens cheios do Espírito Santo, que lançaram as bases e o fundamento do Evangelho. E Deus, meu irmão e minha irmã, mais uma vez eu lhe digo, Ele pode fazer grandes coisas através de você. Não pense menos de você. Procure pensar da ótica, o que o Senhor pensa de mim, o que Ele quer de mim. E se o Senhor me chamou, eu tenho que ir com minhas limitações e tudo. Vai empurrado. Muitas vezes mesmo sem vontade, porque o Senhor vai trabalhar inclusive nas suas volições, na sua vontade de fazer. É o Senhor quem nos capacita a fazer a sua obra. É o Senhor. E em quarto lugar, o Senhor há de confirmar o seu chamado. O Senhor há de confirmar. Gideão põe o Senhor à prova. Primeiro de que se era o Senhor mesmo que estava falando com ele, e ele lá faz uma oferta ao Senhor, e aquela oferta é queimada, é aceita. Depois ele faz o teste da lã, ele coloca a lã fora da casa, e se o orvalho só molhasse a lã, então era sinal de que o Senhor estava com ele, e o Senhor faz isso, mas ele fala, Senhor, me desculpa, mas eu vou fazer o teste de novo para ver se é isso mesmo. Então, se agora tudo em volta estiver molhado e não a lã, então eu vou ter certeza. E acontece. O Senhor pode confirmar. Eu não vejo problema nenhum de você sentir a vontade de fazer algo e pedir confirmações ao Senhor. Pedir que o Senhor o ajude a entender de forma mais plena, de que você busque estudar alguma coisa, por exemplo, como se deu chamado dos homens da Bíblia, ou algo mais acerca dos dons e dos talentos, o que você pode fazer na igreja. Não há problemas em procurar ajuda e pedir um conselho acerca disso, e continuar orando ao Senhor para que Ele não há problema nenhum. Mas o Senhor olha para Gideão e fala assim, eu te enviei, eu sou contigo.
O Senhor fala para um Moisés que, olha, eu estou te enviando, vai. E a prova de que o Senhor está conosco, a gente vê muito mais enquanto a gente vai fazendo as coisas. A gente vê muito mais enquanto a gente trabalha e a gente vê que a obra do Senhor está sendo feita através da nossa vida. Quando mesmo por causa da sua limitação, o Senhor continua fazendo apesar de você. E você vê que aquilo que talvez você achava que não serviria para nada, para fazer nada para o Senhor, é justamente aquilo que Ele está usando. O Senhor usa aqui a força e a valentia de Gideão. E qual é a força e valentia que você tem, que você pode colocar nas mãos do Senhor, para ser usado na obra dEle, para ser usado na sua casa, para ser usado no seu trabalho, ser usado no reino? Quantas coisas nós não podemos nos dispor a fazer para o Senhor? No início eu falei sobre a questão do reino, porque às vezes a gente tem a cabeça, ou a mentalidade de que o reino de Deus é a igreja, e eu só vou trabalhar na igreja, e para as pessoas somente da igreja. É evidente que os nossos dons e talentos são para a edificação do corpo. Mas há algo na Escritura também que nos fala sobre o sacerdócio universal dos santos, que é você desenvolver e você ter o seu ministério não somente aqui, neste lugar, ou pensando somente aqui, mas é em todo lugar que você vai. Médicos executam o seu ministério nos seus consultórios, enquanto operam, enquanto fazem cirurgias, enquanto desenvolvem pesquisas. Professores desenvolvem seu ministério ensinando na igreja, sim, mas enquanto ensinam nas salas de aula, estão desenvolvendo um ministério. Quem trabalha com telecomunicações, desenvolve seu ministério enquanto estão trabalhando nos seus lugares, advogados, contadores. É uma visão mais ampla do chamado de Deus. Nós sempre limitamos a igreja é importantíssima e tem sim, e temos que trabalhar aqui. Mas você pode ter o seu chamado confirmado de uma forma também mais ampla, como benefício para a igreja, para o reino, e para uma sociedade como um todo. Não limite o seu dom e a sua capacidade e o seu chamado somente para os momentos em que você está na igreja trabalhando para o Senhor. Nós trabalhamos para o Senhor em todo o momento. Enquanto você desenvolve a sua pesquisa, os seus estudos, você está sim trabalhando e desenvolvendo o seu ministério. Para o que o Senhor tem te chamado? Que pode ser que você esteja fugindo há tantos anos, mas que o Senhor pode reavivar esse chamado no seu coração. Para que o Senhor tem te chamado, que você tem relutado agora nesse exato momento. Talvez por colocar outras prioridades na frente, porque você tem outros planos e outros projetos, e você pode pensar que isso não se encaixe nesse momento. Mas o Senhor tem te chamado, há uma necessidade. Quando nós olhamos lá para Atos capítulo 6, quando nós vemos a instituição dos diáconos, por que houve a instituição do ministério diaconal? Por causa de uma necessidade. Ministérios na igreja surgem por necessidades. Ministério na igreja para atender, não somente a nossa igreja, mas atender a nossa comunidade, surgem de necessidades. E você, no seu trabalho, no seu ministério, você pode atender necessidades, como de fato tem atendido necessidades. Eu dei exemplo de algumas profissões, mas veja como o seu dom pode estar relacionado com aquilo que você já faz. Nós como igreja precisamos pensar assim. Pensar nessas esferas da igreja, sim, para a edificação do corpo.
para que edifiquemos uns aos outros, para que sejamos aptos a desenvolver o ministério do Senhor. Nós precisamos de pessoas trabalhando na igreja, sim, para que a igreja cresça, para que o evangelho seja pregado. E você tem sido sim chamado para isso. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que o Senhor foi assunto aos céus, o Senhor subiu aos céus, Jesus Cristo, e concedeu dons aos homens. Todo crente tem pelo menos um dom, tem pelo menos um talento, tem alguma coisa que o Senhor deu para que seja útil. E útil não para você, útil para edificar. E eu desafio você a procurar este dom, este carisma, este presente que Deus te deu, para que você presenteie a outros na sua igreja. Você pode estar falando, mas eu vou esperar acabar a pandemia, eu vou esperar voltar tudo ao normal. Você pode estar pensando, eu sei que mesmo depois da pandemia ainda haverá restrições para vir à igreja e outras coisas, mas é um bom momento para pensar nisso, para refletir sobre o seu chamado, aquilo que Deus quer que se faça na igreja, que só você pode fazer. O Senhor não quer usar nenhuma outra pessoa, Ele quer te usar para isso. Assim como o Senhor não queria usar nenhuma outra pessoa, Ele queria usar Gideão, Moisés, Isaías, todos aqueles aos quais nós vemos que atenderam ao chamado do Senhor. E saiba que Deus vai capacitá-lo a isso. Descubra, procure com zelo este presente de Deus que Ele te deu quando você foi convertido a Ele, quando você o aceitou como seu Senhor e Salvador, para a edificação do corpo. Procure. Pode ser que você tenha dificuldades em encontrar. E aí eu peço que você me procure. Procure um presbítero da igreja, procure um líder da igreja, para que ele possa te ajudá-lo nesta descoberta e nesta caminhada. Caso você já saiba, se coloque à disposição. Se você não souber como usar o teu dom, eu também te desafio a me procurar os líderes da igreja. Se você tem algum projeto, fale com a liderança da igreja. Se você tem algo que você queira fazer na igreja, você deve procurar, porque o Senhor pode estar colocando isso no seu coração, para que seja usado para benefício de todos, porque vai ser uma bênção, vai ser uma grande coisa. Porque o nosso trabalho não é para a nossa própria glória, é para a glória de Deus. Há muitas pessoas que olham para a igreja, como eu disse, olham sempre como dons o ministério pastoral, presbítero, diácono e louvor. Há muito mais para fazer na igreja. E o Senhor, cuja sua graça é multiforme, Ele também age de múltiplas formas para que a sua igreja seja edificada. E não pense que o Senhor não pode estar falando com alguém agora, que possa ser levantado para pregar a sua palavra. Eu posso estar falando aqui agora, talvez para pastores que não descobriram ainda o seu chamado. Eu posso estar falando para missionários e missionárias que ainda não descobriram o seu chamado, mas que eu tenho fé em Deus, que se despertem para isso. Eu posso estar falando agora para pessoas cujo coração não pode ver ninguém sofrendo, não pode ver ninguém passando fome, não pode ver ninguém descoberto, e que o coração se compadece e quer fazer alguma coisa. Quem sabe você não seja levantado nesta igreja, nesse tempo, para levantar um ministério para isso, para causas sociais, para atender pessoas que talvez sofram de abuso, que sofreram abuso, mulheres que talvez sejam violentadas na sua casa e tenham um ministério aqui na igreja para acolher essas pessoas. No começo do ano eu conversei com uma assistente social, que ela trabalha no conselho tutelar, uma conselheira tutelar, e eu falei sobre o espaço que nós temos na nossa igreja. E ela disse que seria possível
apresentar um projeto para o Conselho Tutelar, para talvez utilizar esse espaço ou alguma sala para beneficiar a nossa comunidade. Quem sabe? E nós vemos as salas vazias, algumas salas vazias, e temos espaço. Quem sabe não posso usar essas salas para uma aula de informática, para um reforço escolar? Quem sabe? São tantas coisas e tantos projetos que nós possamos ter. E possamos utilizar o nosso templo. Veja, abençoar nós mesmos aqui na igreja, nos abençoarmos, mas também abençoar a comunidade, abençoar o reino. Quantas coisas podemos fazer? E basta somente, sabe o quê? Aceitarmos, ouvir e aceitar o chamado de Deus para a minha e para a sua vida. Eu tenho fé em Deus e tenho esperança de que quem está me ouvindo agora possa se despertar para a obra do Senhor. Porque nós precisamos sim pregar o Evangelho, e nós somos chamados a isso, a adorar ao Senhor, a proclamar as grandezas de Deus e a pregar o Evangelho a todas as nações. Mas nós também pregamos o Evangelho e matamos a fome de muita gente. E agimos para que o Evangelho, sendo anunciado, também atinja e traga dignidade a todas as pessoas. Dons e talentos sendo usado para isso. Utilizei a figura de Gideão porque ela nos dá estes elementos de alguém que tinha algo em si que foi usado por Deus, de alguém que tinha limitações por causa da sua família, por causa da sua história e tantas outras coisas que poderiam causar tipo de limitação. Mas nós vimos que Deus é quem nos capacita. E que podemos sim pedir confirmação do Senhor sobre o nosso chamado. Mas jamais deixarmos de colocar-nos à disposição do Senhor. Que a nossa resposta à palavra de Deus seja a resposta do profeta Isaías, dizendo assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor te desperte o seu coração para a obra que Ele quer fazer neste tempo, e cuja pessoa Ele quer usar, que é você, e que Ele quer usar a sua igreja, a Igreja Presbiteriana do Centenário, para fazer a diferença na vida dos seus membros e na vida dessa comunidade chamada Vila Maria. E quem sabe alcançarmos outras fronteiras além das nossas próprias, alargarmos as nossas estacas e atingirmos outras pessoas e outros lugares, atingirmos os confins da terra. William Carey, missionário inglês, lá no século XIX, ele dizia assim: pense grandes coisas para Deus e espere que Deus faça grandes coisas através de você. Que essa seja a nossa fala, o nosso lema: pensar coisas grandes. E o Senhor vai fazer grandes coisas através da minha vida, da sua vida e da sua igreja. Que Ele assim nos abençoe. Então, vamos orar. Pai Santo, diante, ó Deus, da palavra, Deus, que lemos, diante, ó Deus, da Tua santa e bendita palavra que nos mostra a Tua vontade, Pai, que possamos nos despertar para a Tua obra, Senhor, que possamos procurar, ó Deus, fazer a Tua vontade, e possamos, ó Deus, aceitar os desafios, ou o desafio que Tu, ó Deus, nos coloca. Desafio esse que se manifesta conforme o Teu chamado para cada um, ó Deus, um chamado específico para servir, que se junta, ó Deus, e transforma num chamado da Tua igreja, Senhor. O primeiro deles, ó Deus, que é manifestar a Tua glória, pregar, ó Deus, a Tua palavra, mostrar Jesus Cristo, ó Deus, para esse mundo. Mas chamado também, ó Deus, que nos faz sair dos nossos lugares e buscar com zelo, ó Deus, o dom que Tu nos deste,
para que possamos colocar em prática, Deus, na igreja, no teu corpo, para a edificação do teu corpo. É assim que tu nos convoca e tu nos chama, Senhor. Mas também, ó Deus, usar o dom, usar, ó Deus, o talento que o Senhor nos dá. Usar, ó Deus, o ministério que o Senhor tem para cada um de nós, mas também para abençoar, ó Deus, e fazer a tua vontade onde estivermos. Seja no trabalho, na escola, em casa. Somos, ó Deus, o teu povo e já fazemos isso, executamos, ó Deus, isso, enquanto trabalhamos, porque fazemos essas coisas para a tua glória, para a glória de Cristo. Procuramos fazer todas as coisas com esmero para que o seu nome seja glorificado. E as pessoas vejam em nós um testemunho vivo de Cristo. Mas também, ó Deus, nós sabemos da dimensão, ó Deus, que extrapolam o corpo de Cristo. A dimensão do reino, cuja a igreja está inserida nele. E que não podemos, ó Deus, ver as pessoas padecendo necessidade. Que não podemos, ó Deus, ver a necessidade do nosso próximo. Que não podemos, ó Deus, ver a necessidade, ó Deus, à nossa volta e não fazer nada. E o Senhor assim também quer nos usar, Senhor. Para que nós mesmos o demos de comer, para que nós os cobramos. Desperta-nos, ó Deus. Desperta a tua igreja, Senhor. Que possamos ser os teus olhos, a tua boca, o teu ouvido, as tuas mãos e o teu abraço, Senhor, nesta geração. E que a mensagem do Evangelho, Pai, seja chancelada pela nossa atitude altruísta em nos dar, assim como Cristo também se deu e se entregou por nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, desperta a tua igreja, desperta, Deus, a igreja cristã, ó Deus, nessa nação, para que possamos, ó Deus, sim pregar a tua palavra, mas também fazer a tua obra, Senhor. Que a sua igreja não se omita, que os cristãos não se omitam com relação a isso, ó Pai. E que possamos, ó Deus, ver através da tua igreja e de cada um dos teus membros, ó Deus, o teu agir na vida desta nação, na vida, Deus, daqueles que precisam, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, edifica a tua igreja. Em nome de Jesus, ó Deus, que possamos nos edificar uns aos outros, ó Pai. E que haja, Deus, disposição e disponibilidade nos corações, ó Deus, de sair do seu lugar comum e se colocar à disposição para que o Senhor faça grandes coisas, ó Deus, tanto em nós como através de nós. Em nome de Jesus que nós oramos, ó Pai. Amém. Vamos cantar, ainda pensando sobre esta mensagem, o hino de número 303. E após o hino de número 303, nós vamos receber a bênção que vem do trono do Senhor. Nós ouviremos o coral Maranata como pós-lúdio, e após o coral Maranata nós teremos avisos, tá? Então, aguarde e assista até o final. Cantaremos agora o hino de número 303. Transformados já terríveis.
mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, venha erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e ao seu real pendão, os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, venha erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e maravilhoso Pai, que a consolação, o poder e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos vós, povo de Deus, reunidos em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.
Quero dar dois avisos aos irmãos. A partir do próximo domingo, estarei pregando uma série de sermões nas 7 cartas às igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse. Então, não percam, sermão sobre a carta às 7 igrejas, lá em Apocalipse. E a ênfase será o que o Senhor Jesus Cristo pensa da sua igreja. Então, aviso os irmãos que a partir do próximo domingo já pregaremos essa série de sermões. E que também, a partir agora dessa próxima quarta-feira, estaremos no Facebook, a partir das 8 horas da noite, para transmitir as pregações que nós já fazíamos aos cultos de quarta, mas que vão tratar sobre as parábolas de Jesus. Então, a partir dessa próxima quarta-feira, convido todos os irmãos da igreja a entrarem lá no Facebook da igreja, curtam a página do Facebook da nossa igreja, ative lá as notificações. Então, a partir dessa quarta-feira, às 8 horas, estudo sobre as parábolas de Jesus. Já estávamos fazendo isso às quartas-feiras de forma presencial, mas retomaremos agora para toda a igreja. E mesmo que nós voltemos a nos reunir, quando voltarmos a nos reunir aqui na igreja, continuaremos ainda assim a transmitir ao vivo no Facebook. Nós ainda não conseguimos transmitir ao vivo para o YouTube, então será no Facebook. Nós mandaremos e enviaremos informações no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja, para que você possa somente clicar lá e fazer o acesso, mas já aproveita, clica lá na nossa página, ative notificações para que você receba as notificações da nossa igreja. E por último, precisamos também, e faremos isso na escola dominical, um estudo sobre dons e talentos, sobre dons e ministério, para que possamos nos ajudar a descobrir qual é o nosso lugar na igreja, no reino e na sociedade. A nossa igreja presbiteriana ela tem questões definidas sobre dons. Por exemplo, quanto às línguas, nós somos cessacionistas. E você sabe por que nós não oramos em línguas, em novas línguas? Então você precisa saber disso. Sabe por que nós não cremos em novas profecias? E qual é a relação do dom de profecia do Antigo, do Novo Testamento e a nossa aqui hoje? Então eu convido você a orar por esse projeto. Falarei ainda com a Silceia e com o Jorge para que nós estruturemos, para que possamos ter estudos, principalmente nas férias, sobre os dons, talentos e ministério. Então estejam orando por esses projetos, ore pela minha vida, pelos estudos, para que seja uma bênção. Então, repetindo, domingo que vem, sermões em Apocalipse, carta às 7 igrejas, quarta-feira, as parábolas de Jesus, e ore por esse projeto sobre os estudos em dons, ministérios, dons, talentos e ministérios, para que a nossa igreja possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe a todos, tenham uma ótima semana debaixo da graça do Senhor.